por mais de 2000 anos, ninguém soube onde está o túmulo da mulher mais famosa do Egito, Cleópatra. O nome todo mundo conhece. Mas onde ela foi enterrada? Agora, em 2025, arqueólogos encontraram algo escondido debaixo d'água que pode mudar tudo o que a gente achava que sabia. Um antigo porto submerso, ligado a um templo misterioso. E talvez, só talvez, esse seja o caminho que levou ao túmulo perdido de Cleópatra. Mas antes de falar da descoberta, vale lembrar quem foi essa rainha. Cleópatra governou o Egito numa época em que o país estava cercado por impérios enormes, e o trono dela vivia por um fio. Mesmo assim, ela conseguiu se tornar uma das figuras mais poderosas do mundo antigo. Era inteligente, falava várias línguas e, diferente dos outros governantes da sua família, aprendeu a língua egípcia para falar direto com o povo. Imagina o carisma. Alexandria, a capital na época, era tipo uma mistura de Nova York com Atenas, cheia de livros, navios, comércio, ideias, e Cleópatra no centro de tudo, tentando equilibrar poder, política e sobrevivência. Na época de Cleópatra, o mundo estava mudando rápido. O Egito, que já tinha sido o império mais poderoso da antiguidade, vivia uma fase de declínio. Enquanto isso, Roma crescia como uma máquina, conquistando terras, riquezas e influência em todos os cantos do Mediterrâneo. Cleópatra entendeu cedo que, se quisesse manter o Egito vivo, precisava jogar o jogo da política internacional, e foi exatamente o que ela fez. Primeiro, se aliou a Júlio César, o homem mais influente de Roma naquele momento. César era visto quase como um semideus, e quando Cleópatra o recebeu em Alexandria, ela não apareceu como uma súdita, apareceu como uma igual. Os dois formaram uma aliança política e também pessoal. Dessa relação, nasceu Cesário, o filho que ela esperava transformar em símbolo de união entre Egito e Roma. Mas Roma era um lugar instável. Depois que César foi assassinado, o poder passou para Marco Antônio, um dos generais mais respeitados do império. E aí que a história ganha tons de tragédia e romance. Cleópatra e Marco Antônio se apaixonam e juntos tentam construir um novo centro de poder no Egito, longe do controle de Roma. Só que isso não caiu bem com os senadores romanos. Para eles, aquele casal representava uma ameaça ao império. Em 31 a.C., veio a Batalha de Ácio, uma das mais famosas da antiguidade. De um lado, Marco Antônio e Cleópatra. Do outro, o jovem Otávio, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto. Foi um confronto naval gigantesco e uma derrota esmagadora para o Egito. Depois disso, não havia mais volta. Cleópatra e Marco Antônio fugiram de volta para Alexandria. E quando as tropas inimigas se aproximaram, ela tomou uma decisão dramática: trancar-se em seu próprio túmulo, como se aceitasse o destino. O historiador Plutarco conta que ela entrou com suas servas e selou as portas. Ela se fechou no túmulo e não permitiu que ninguém entrasse. Foi ali que começou o grande mistério. A gente sabe que ela morreu, mas até hoje, ninguém sabe onde ela foi enterrada. Depois da morte de Cleópatra e de Marco Antônio, o Egito perdeu sua independência e virou uma província de Roma. E, com o tempo, a história da rainha começou a se misturar com a lenda. Poetas romanos contaram a versão que interessava a eles, a da mulher fatal que levou grandes homens à ruína. Mas o que nunca ficou claro foi onde exatamente ela foi sepultada. Durante séculos, os arqueólogos seguiram duas pistas principais. A primeira dizia que Cleópatra teria sido enterrada em Alexandria, a cidade onde nasceu e governou. Fazia sentido. Era ali que ficava o Palácio Real, o Farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo e o coração do poder egípcio. Mas existe um problema. Boa parte da Alexandria antiga está debaixo do mar. Terremotos e maremotos ao longo dos séculos afundaram parte da cidade. Então, se o túmulo dela estava lá, ele pode estar hoje enterrado sobre as águas do Mediterrâneo. A segunda hipótese veio de um lugar chamado Taposiris Magna, a cerca de 45 quilômetros de Alexandria. Um nome complicado, mas o local é fascinante. Um antigo templo dedicado ao deus Osíris e à deusa Ísis, figuras ligadas à morte, à fertilidade e à ressurreição. E Cleópatra se via como reencarnação de Ísis, a deusa que trouxe o amor de volta à vida.
Por isso, muitos pesquisadores acreditam que ela poderia ter escolhido ser enterrada ali, ao lado do símbolo que representava seu poder espiritual. Além disso, Taposiris Magna tinha uma localização estratégica. Ficava perto do lago Mareotis, conectado ao mar por canais navegáveis. Ou seja, dava para chegar de barco. E se o corpo de Cleópatra foi levado em segredo, um caminho aquático faria todo sentido, longe dos olhares romanos. Durante anos, essa hipótese parecia só uma teoria, mas uma nova pista descoberta recentemente pode colocar Taposiris de volta no centro dessa busca milenar. Nos últimos anos, Taposiris Magna virou o foco de uma das buscas mais fascinantes da arqueologia moderna. Escavações começaram ainda nos anos 2000, mas em 2025, uma nova descoberta mudou o rumo dessa história. Debaixo d'água, nas margens do antigo lago Mareotis, arqueólogos encontraram os restos de um porto inteiro, construído há mais de 2.000 anos. Paredes de pedra, pisos polidos, ânforas quebradas e até âncoras de navios foram encontrados em uma área alinhada exatamente com o templo de Taposiris. Tudo indica que aquele porto era usado para rituais e embarcações reais, e talvez para algo ainda mais simbólico. O mais curioso é que essa região também abriga um túnel subterrâneo de mais de 1,3 quilômetro, descoberto em 2022, que passa por baixo do templo. Os engenheiros que mapearam o local dizem que a precisão da construção é impressionante e que ele foi projetado para resistir ao tempo. Alguns pesquisadores acreditam que o túnel e o porto podem ter feito parte do mesmo complexo cerimonial, um caminho que ligava a terra e a água, o mundo dos vivos e o dos deuses. Imagina a cena, um cortejo silencioso, barcas iluminadas por tochas descendo o canal ao cair da noite, e Cleópatra, a última rainha do Egito, sendo levada em segredo até o templo dedicado à deusa que ela personificava. Claro, ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, mas, se essa hipótese estiver certa, esse porto submerso pode ser a peça que faltava para localizar o túmulo mais procurado da história antiga. Se o porto encontrado em 2025 realmente fazia parte de Taposiris Magna, isso muda muito mais do que um simples ponto no mapa. Significa que Cleópatra pode ter sido enterrada num local pensado como um santuário sagrado, não só como um túmulo real. Na época, o Egito estava sob ocupação romana e o enterro de uma figura como ela não podia ser público. Qualquer cerimônia grandiosa seria vista como um ato de resistência. Então, um cortejo discreto, feito pelo lago e levado até um templo afastado, faz todo sentido. Além disso, o templo de Taposiris Magna era dedicado a Ísis e Osíris, deuses ligados à vida e à morte, à união e ressurreição. Cleópatra se via como uma reencarnação de Ísis, a mulher que revive o amor perdido. Ser enterrada ali seria quase um ritual simbólico, uma forma de dizer: a rainha e a deusa se tornam uma só. Do ponto de vista arqueológico, a descoberta também abre novas rotas de pesquisa. O porto pode ajudar os cientistas a reconstruir o antigo litoral do Egito, que mudou bastante nos últimos 2.000 anos por causa de terremotos e elevação do nível do mar. Isso significa que outros templos e estruturas perdidas podem estar ali perto, escondidos, esperando para serem encontrados. Imagina o impacto se um dia encontrarem, mesmo que seja um fragmento, algo que comprove onde ela realmente foi enterrada. Não seria mais uma descoberta, seria reescrever um capítulo inteiro da história antiga e talvez devolver a Cleópatra o papel que Roma tentou apagar, o de uma mulher política, culta e estrategista, não apenas o de uma figura romântica. Claro, nem todo mundo concorda com a ideia de que Cleópatra está em Taposiris Magna. Muitos egiptólogos experientes ainda defendem Alexandria como o local mais provável. Entre eles, está o renomado arqueólogo Zahi Hawass, conhecido por chefiar escavações no Vale dos Reis e nas pirâmides. Segundo ele, as fontes antigas são bem claras ao mencionar que Cleópatra foi enterrada no Bairro Real, uma área que ficava justamente no centro da antiga Alexandria. O problema é que essa região está quase toda submersa hoje. As ruínas estão a metros de profundidade, misturadas com colunas, estátuas e fragmentos de palácios destruídos por terremotos. Ou seja,
É uma área dificílima de escavar e, por enquanto, nenhuma prova direta liga Cleópatra ao templo de Tapusiris Magna. O que há são indícios simbólicos, objetos ligados ao culto de Ísis, moedas com o rosto da rainha e estruturas que podem ter servido de câmaras funerárias. Por isso, os pesquisadores mais cautelosos pedem calma. Eles lembram que a arqueologia não é corrida de manchetes, é paciência e método. Cada novo achado precisa ser confirmado, datado e comparado com fontes históricas. Como diz um dos especialistas, a boa arqueologia se faz com perguntas, não com certezas. E é justamente essa mistura de dúvida e descoberta que mantém o mistério de Cleópatra tão vivo até hoje. No fim das contas, a busca pelo túmulo de Cleópatra não é só uma caçada arqueológica, é uma tentativa de recontar uma história que foi escrita pelos vencedores. Durante séculos, Cleópatra foi lembrada principalmente como a mulher que encantou generais romanos, mas essa visão veio justamente de Roma, o império que derrotou e apagou o Egito. Se o túmulo dela for mesmo encontrado, muda-se mais do que um endereço histórico. Muda-se o olhar, porque Cleópatra foi mais do que um romance ou uma lenda. Ela foi uma estrategista, uma mulher que usou o conhecimento, a diplomacia e a cultura para tentar proteger o seu povo em meio a um mundo dominado por homens e impérios. E talvez seja por isso que o túmulo dela ainda fascina tanta gente, porque ele simboliza resistência, inteligência e mistério. Afinal, o que faz alguém atravessar séculos sem ser esquecido? Talvez não seja o lugar onde está enterrado, mas a forma como suas escolhas continuam ecoando. E você, acha que o túmulo de Cleópatra está escondido em Tapusiris Magna ou nas ruínas submersas de Alexandria? Deixa a tua hipótese nos comentários. Adoro ler as teorias de vocês. E se quiser continuar essa viagem por histórias que fazem a gente repensar o mundo, assiste depois ao vídeo aqui do lado sobre por que a nova geração não quer mais ser CLT. Porque entender o passado também ajuda a entender o que está mudando agora.